Bom dia, professor Rafael Moreno de Física. Trouxe uma questão aqui de concurso público da FGV, claro. Essa aqui é a minha playlist de raciocínio lógico. E, por favor, pause o vídeo, tente fazer essa questão, tá? Vamos ler juntos, espero que você já tenha tentado. Deseja-se preencher completamente um hexágono regular de lado igual a 10 com triângulos equiláteros de lado igual a 1, de modo que os triângulos não se sobreponham. Para isso, o número de triângulos necessários é igual a... E aí, eu vou me afastar um pouquinho lá do enunciado e tentar representar assim. Tem um hexágono aqui, certo? E aí, se a gente for fazer o que ele está fazendo, eu não lembro de nenhuma fórmula envolvendo hexágono, tá? Mas o que eu quero que você considere, se a gente cortar o hexágono desse formato aqui, ó, a gente vai ter exatamente 6 triângulos, tá? Hexágono regular, tá? Ou seja, ele seria formado por outros 6 triângulos. As fórmulas de triângulos são mais familiares para mim, tá? De modo que esse hexágono, todos os lados dele são igual a 10, tá? Beleza. O que a gente tem que fazer? Se eu calcular o lado, ou melhor, se eu calcular esta área deste triângulo aqui e multiplicar por 6, eu vou ter a área do hexágono todo, tá? E se eu calcular a área de cada um dos triângulos equiláteros aqui, que ele está citando, eu vou saber, dividindo um por outro, quantos triângulos vão ser necessários, tá? Só que existe um pequeno problema. Quando eu estava no ensino médio, o cara me ensinou que a fórmula do triângulo era a base vezes a altura, tá? Então, de onde sai isso? Base vezes a altura é dividido por 2. Ou seja, se eu fizesse aqui distância da base, comprimento da base pela altura e dividir por 2, é como se fosse a metade de um triângulo ou de um quadrado ou de um retângulo, tá? Só que esse triângulo equilátero, ele tem essa carinha aqui, ó, tá? Ou seja, a gente não saberia informação da altura, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Isso aqui é L, tá? Perdão. Vamos chamar de L. E esse lado a gente sabe que é 1. Isso aqui é L, isso aqui é L. E aí, para a gente usar a base vezes a altura por 2, a gente teria que saber essa altura aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. Só que esse L aqui não é a altura é sempre medida verticalmente, tá? Então a gente teria que saber essa altura bem aqui. E aí a gente não sabe nessa questão, tá? E aí, como eu fiz, eu espero que você esteja vendo tudo, tá? Tá, como eu fiz? Bem, a gente vai ter que aprender a calcular essa altura aqui, tá? Você consegue ver um triângulo retângulo bem aqui, com certeza, tá? Eu deveria até usando outro recurso para que a minha linha ficasse mais reta, mas tudo bem, vai dar certo. Se você está vendo esse triângulo aí, você deve estar ligado que essa altura a gente pode conseguir pelo Teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá falar de Teorema de Pitágoras um pouquinho. Então, o Teorema de Pitágoras é essa relação aqui. A hipotenusa, ou melhor, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? E aí, nesse caso, a hipotenusa tem o valor de L ao quadrado. A base é só metade, né? Então, vai ser L sobre 2 ao quadrado. Tá. Essa aula aqui é uma oportunidade de a gente mostrar vários recursos, tá? Então, se você lembrasse, por exemplo, a fórmula da área do triângulo, você não precisaria passar por isso aqui. Mas C e C é justamente essa altura que a gente está procurando. A gente vai passar esse cateto para o outro lado, tá? Então vai ficar L ao quadrado menos esse aqui, ó. Se a gente jogar esse quadrado para dentro, vai operar tanto no L quanto nesse 2 aqui embaixo. Então vai ficar L ao quadrado por 4. E isso tem que ser igual a H ao quadrado. Vou centralizar aqui. Beleza. Somando essas duas frações, vai ficar 4L ao quadrado menos L dividido por 4. E isso tem que ser igual a H ao quadrado. Tá? E aí, isso aqui vai ficar 3L ao quadrado por 4. E isso tem que ser igual a h ao quadrado. Significa dizer que se eu quiser saber o valor exato dessa altura, basta passar a raiz por outro lado, tá? Então vai ficar L
raiz de 3. O quadrado vai para o outro lado em forma de raiz. Aí a raiz ia cortar com esse quadrado aqui. E aqui ia ficar um 2, tá? Porque o 4 também ia ficar dentro da raiz. Beleza. E aí, agora sim, tendo essa altura, eu consigo calcular a área do triângulo, tá? Então, olha só. A gente vai usar aqui base vezes altura dividido por 2. E o que a gente descobriu que era a altura? É L raiz de 3 dividido por 2, tá? Então, bora fazer aqui. Então, ó, área de um triângulo vai ser igual base era igual ao L, tá? Pera aí, deixa eu te mostrar lá. Esse L bem aqui, tá? Toda essa distância aqui. A altura vai ser tudo isso aqui que a gente acabou de calcular e depois divide por 2. Base vezes altura, e a altura é L raiz de 3 dividido por 2, tá? E tudo isso aqui tem que ser dividido por 2 em seguida, tá? Então, a área vai ficar igual a sendo L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, tudo bem? E como a gente sabe que a área do triângulozinho menor... Não, vamos guardar aqui, né? Beleza. Tá, L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, tá? Olha só, desse triângulo grande aqui, a gente sabe, ó, L raiz de 3 dividido por 4. Deixa eu só verificar aqui se é isso mesmo. Não, é L ao quadrado, né? Então, L ao quadrado. Beleza. Então, a área desse triângulo aí, que eu vou chamar de triângulo 1, vai ser igual a L ao quadrado. Então, L ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. 10 ao quadrado é igual a 100 dividido por 4 raiz de 3, tá? E isso aqui é igual a 25 raiz de 3. Beleza? Tá, agora, para a gente saber a área do hexágono, eu vou chamar isso de área Hzão. Eu vou pegar esse 25 raiz de 3 e multiplicar por 6. Então, vai ficar 6 vezes área 1, tá? Área 1 é a área desse pequeno triângulo. Então, vai ficar 6 vezes 25 vezes raiz de 3. E isso aqui vai dar 150 raiz de 3, tá bom? Agora, a gente vai procurar a área do pequeno triângulozinho, tá? Que eu vou chamar de área 2, por exemplo. Área 2, área do pequeno triângulo. E isso aqui ainda fica sendo L ao quadrado raiz de 3 por 4. Só que você sabe que agora o lado vale somente 1, tá? Eu não lembro se era centímetro. Tá? Ele nem coloca unidade, né? Mas você sabe que é 1. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes raiz de 3 dividido por 4. Tudo bem? O que você vai fazer agora? Você vai dividir a área do hexágono pela área desses triângulozinhos para saber quantos vão ser necessários. Ou seja, em outras palavras, vai ser área do hexágono dividido pela área desses triângulos pequenos. Isso aqui vai ficar 150 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 dividido por 4. E aí você deve lembrar, divisão de fração, você conserva a primeira, 150 raiz de 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4 raiz de 3. Esse raiz de 3 pode cortar com o de baixo, certo? E aí eu vou ficar com 150 vezes 4. E aí, 150 vezes 4 vai dar 600, tá bom? Seguinte, essa questão ficou extremamente extensa, porque para resolvê-la eu evitei usar fórmulas que envolvam triângulo e esqueci a fórmula da área do triângulo sem a informação, né? Aí eu tive que demonstrar passando por teorema de Pitágoras, tá bom?
Mas aí, ainda assim, eu considero uma experiência válida para você. Poxa, eu perdi aqui a questão, mas aí a letra certa fica sendo a letra E, tudo bem? Bem, aula um pouquinho extensa, um pouquinho diferente, eu tentei demonstrar que é uma fórmula, não sei se é tão válido, mas aí, se você esquece no concurso, você pode procurar recursos para contornar o seu esquecimento, tudo bem? Ainda assim, considere que a aula tenha sido válida para você. Considere dar uma olhada nas outras questões, tá? Se você tentou fazer essa por outra forma, por favor, comente aí embaixo e considere se inscrever no canal, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.